Levando em conta os recentes casos de legalização do aborto na Argentina e na Coreia do Sul, eu resolvi tratar desse tema aqui no canal. Aqui eu vou dar a minha opinião sobre a legalização do aborto e tentar responder alguns questionamentos que aparecem nesse debate. Mas sem ficar enrolando, eu vou direto ao ponto. Sim, eu sou a favor da legalização do aborto. Por quê? Primeiro porque eu priorizo a saúde e o bem-estar da mulher. E diferente de muitas pessoas, eu não considero o aborto um assassinato, desde que ele seja feito antes de 12 semanas. Hoje é praticamente um consenso entre especialistas que nesse período o sistema nervoso de um feto não está completamente formado. Portanto, nesse período, um feto é incapaz de sentir dor ou ter consciência da própria existência, diferente de uma mulher adulta, que é um ser humano pleno. Mas fora tudo isso, há também as consequências que podem ser geradas de uma gravidez indesejada, que são os pais tendo que largar os estudos para trabalhar e criar a criança, ou uma mãe pobre tendo que cuidar de várias crianças sozinha, a criança crescendo em um lar desestruturado, passando fome, sendo abandonada ou caindo na criminalidade. Há também a questão das mulheres que morrem em clínicas clandestinas ou quando elas mesmas tentam praticar o aborto em casa, principalmente as mulheres pobres, que são a maioria das vítimas. Na prática, as mulheres que têm recursos financeiros fazem o aborto em clínicas bem equipadas, enquanto para as mulheres pobres a única escolha que resta é arriscar a própria vida. Segundo pesquisas, todo ano no Brasil, algo em torno de 500 mil e 1 milhão de mulheres realizam um aborto, mesmo que ele seja crime. Por isso, é importante que isso fique bem claro. O aborto está acontecendo e vai seguir acontecendo, a gente querendo ou não. Esse debate deve ser baseado em uma lógica científica, levando em conta dados, números, a opinião de especialistas e o exemplo de outros países. Não deve ser reduzido a um mero debate ideológico. Mas enfim, agora rebatendo alguns pontos aqui. Fetos são seres humanos. Esse é um assunto muito complexo porque não existe um consenso até hoje de quando a vida começa, nem na ciência e nem nas religiões. Para mim, um ser humano de fato é aquele que pensa e que tem consciência. E eu já vou justificar por quê. Há pessoas que dizem que a vida começa quando o coração começa a bater, mas aí a gente também teria que considerar que pacientes com morte cerebral também estão vivos. Afinal, esses pacientes também têm um coração batendo. E esse é um ponto interessante porque hoje o principal critério para determinar que uma pessoa morreu de fato é a morte cerebral. Dessa forma, se a vida acaba quando acaba a atividade cerebral, pela lógica, a vida deveria começar quando o cérebro está em pleno funcionamento, algo que não acontece antes de 12 semanas. E esse é o principal motivo de eu não considerar o aborto um assassinato. Mas aí algumas pessoas podem argumentar, mas diferente de uma pessoa que teve morte cerebral, um feto tem potencial para se tornar um humano. Mas essa questão do potencial também é muito discutível, afinal espermatozoides e óvulos também têm potencial para se tornar um humano. E ninguém reclama quando eles são descartados na masturbação masculina ou quando a mulher menstrua. Além disso, hoje também se sabe que qualquer célula do nosso corpo pode gerar uma vida, desde que sejam aplicados procedimentos de clonagem. Então, para mim, esses argumentos não fazem muito sentido. Existe camisinha e pílula para se prevenir. Se teve filho, foi porque quis. Primeiro que todos os métodos contraceptivos podem falhar, nenhum deles é 100% garantido. Fora isso, as pessoas têm que saber como fazer o uso correto deles. Tem muitos homens que não sabem fazer o uso correto da camisinha e muitas mulheres que esquecem de tomar a pílula no dia correto. E aí a probabilidade de engravidar só aumenta. Fora que tem pessoas que desconhecem esses métodos e não sabem que eles são disponibilizados gratuitamente. E o problema é que as pessoas não vão parar de transar por causa disso. Além disso tudo, tem a questão do machismo, ao caso das mulheres que são forçadas a transar sem camisinha. E em muitos casos, depois o próprio homem aconselha a mulher a abortar. Essa questão é delicada porque muitas mulheres são dependentes financeiramente dos seus maridos. Algumas têm uma forte dependência emocional e têm medo de serem traídas ou abandonadas se não agradarem o seu parceiro na hora do sexo. Isso sem falar das mulheres que são abusadas e nem têm noção de que o seu parceiro está cometendo um crime. Então esse é um debate complicado, não dá pra dizer que é só usar camisinha e deu. Não é tão simples assim. Aborto é coisa de esquerdista. Primeiro que a prática de aborto existe desde a antiguidade e foi praticada em várias civilizações. Durante o século XX, vários países do mundo legalizaram o aborto, e esses países não necessariamente têm um histórico de esquerdismo. Tipo os Estados Unidos, que legalizaram o aborto ainda na década de 70, onde o aborto é legalizado até a 24ª semana, até os dias de hoje. Aliás, eu vou até mostrar um mapa aqui para ilustrar como está a situação do aborto hoje em dia. Como vocês podem ver, há uma forte tendência dos países desenvolvidos em legalizar o aborto, enquanto aqueles países de terceiro mundo ou em desenvolvimento ainda insistem em proibir. Aliás, no quesito de restrição ao aborto, na América Latina estamos atrás de países como Bolívia, Colômbia, Peru e Equador, já que nesses países o aborto também é liberado para proteger a saúde física e mental da mulher. Até mesmo países africanos e a Arábia Saudita, que é uma ditadura religiosa, conseguem ser mais flexíveis que o Brasil. E isso é algo que deve ser questionado. Será que o Brasil está fazendo certo, enquanto países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Canadá e Austrália estão fazendo errado? Tipo, todos esses países desenvolvidos, com ciência avançada, com bons índices de educação, são simplesmente assassinos de criancinhas que deveriam parar o que estão fazendo e seguir o exemplo do Brasil?
Nem preciso responder, né? No Brasil, o Código Penal que estabelece que o aborto é crime, exceto nos casos de estupro ou de risco à vida da mulher, é de 1940, algo de 80 anos atrás. Será que já não está na hora do Brasil seguir o exemplo dos países desenvolvidos e repensar isso? Inclusive, olha só quem também já se mostrou favorável ao aborto: Jair Bolsonaro, ele mesmo. Nas palavras dele, o aborto deve ser decisão do casal, como mostra uma entrevista que ele deu para a revista Isto É, no ano de 2000. Nessa entrevista, ele também deu a entender que ele cogitou a ideia de abortar o filho dele, Jair Renan, mas a mulher decidiu ter, e aí ele fez um exame de DNA e ficou por isso mesmo. Eu vou deixar a entrevista linkada na descrição, vocês leem lá e tirem as conclusões de vocês. Inclusive, em 2018, quando ele voltou a ser questionado sobre o tema, ele disse que isso deveria ser decisão da mulher. Então, realmente fica muito difícil de saber se aquilo que o Bolsonaro pensa é aquilo que ele fala. E, de novo, ninguém vai achar que o Bolsonaro é um esquerdista, pelo amor de Deus, né? Enfim, também tem pesquisas mostrando que mulheres de todas as classes sociais, crenças e religiões praticam o aborto. Inclusive, católicas, protestantes e evangélicas são a maioria daquelas que praticam o aborto. E, obviamente, essas mulheres não são todas de esquerda. Então, para finalizar, sim, essa pauta de fato está mais presente na esquerda, mas ela não é necessariamente uma pauta de esquerda, mas sim progressista. E o progressismo também está presente na direita. Pessoas de centro ou de centro-direita ou liberais geralmente defendem o aborto. Então, definitivamente, não é coisa de esquerdista e nem invenção da esquerda. Você reclama disso agora só porque a sua mãe te deu a vida. E se você tivesse sido abortado? Cara, se eu tivesse sido abortado, eu não acharia nada. Eu simplesmente não ia estar aqui para achar bom ou ruim. Ninguém é consultado se tem vontade de vir ao mundo. Na prática, as pessoas que estão vivas foram forçadas a nascer. Então é isso, se eu tivesse sido abortado, eu não acharia nada porque eu não existiria e ponto final. O aborto é pecado. Dizer que a legalização do aborto não deve ser aprovada porque isso é pecado não é justificativa. A gente não pode criar leis que vão afetar toda a população se baseando no ponto de vista de uma religião. O Brasil é um estado laico, então tu não pode criminalizar a homossexualidade ou obrigar as crianças a rezar na escola porque é a tua religião que é assim. E fora isso, existem várias religiões e várias correntes dessas religiões. Algumas toleram o aborto, outras toleram só em alguns casos e outras querem proibir totalmente. Então qual que está certa? Então, além do argumento do pecado ser muito vago, ele também não serve para embasar leis. A questão do aborto pode ser resolvida apenas com educação e prevenção. Não. Esses fatores podem sim ajudar a diminuir os números de aborto, mas não resolvem o problema como um todo. Vários países do mundo que legalizaram o aborto, como no caso dos países da Europa, as pessoas têm uma alta qualidade de vida e uma educação de ponta. E mesmo assim, a gravidez indesejada segue acontecendo. E, consequentemente, milhares de pessoas seguem abortando. E isso por quê? Porque é impossível suprimir totalmente as falhas e os impulsos dos seres humanos. A gravidez indesejada é algo que dificilmente vai deixar de acontecer na espécie humana. É muito provável que, por causa de todos esses motivos, nenhum país que legalizou o aborto até hoje tenha voltado atrás na lei. Se fosse uma questão tão simples como é só usar camisinha, ninguém precisaria aprovar todas essas leis e ter todo esse trabalho. E essa questão da orientação também é muito complicada, principalmente porque o Brasil é um país conservador. E eu também acho uma tremenda hipocrisia quando algumas pessoas conservadoras usam esse argumento, porque sempre quando esse debate de educação sexual nas escolas vem à tona, elas são as primeiras a implicar com isso. E sempre vão ter aqueles que querem dizer que estão sexualizando os jovens, que isso é comunismo ou qualquer besteira do tipo. Então, no Brasil, a gente está muito longe de conseguir prevenir o aborto só com orientação e educação. Enfim, por hora isso era tudo que eu tinha para falar e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Na descrição eu deixei várias fontes para quem quiser se aprofundar e verificar de onde eu tirei essas informações. Mas então, por hoje era isso, valeu e até a próxima.